O Evangelho do Reino de Deus é a ciência que contraria o conhecimento natural e humano. Cristo ressuscitado escolheu o apóstolo Paulo para ser o primeiro homem a ter contato com um novo mundo. A ele foi dito o indizível e ele pôs o fundamento. Naqueles dias, Paulo enfrentou problemas por conta dessa nova ciência, porque ele falava o que ninguém nunca ouviu. E os primeiros a se levantarem contra essa ciência foram justamente quem andou com Jesus de Nazaré, os seus discípulos. E ali começou o aperfeiçoamento dos santos. E Paulo disse: veja como cada um edifica em cima desse fundamento. E hoje, como nos dias de Paulo, não é diferente. O Evangelho do Reino de Deus continua contrariando-nos a todo momento, porque ele foi levantado para destapar o oculto dentro da tua mente. Se esse Evangelho nunca te contrariou, se prepare, porque essa espada é mais cortante do que qualquer objeto humano e cortante que você conheça. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Preparados? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, à sua disposição. Que prazer, que orgulho, que glória que o Senhor me concede em falar com a sua amada. E que respeito, né, abençoado? Deixa eu descer aqui um pouquinho o microfone, porque tem abençoados que às vezes tem alguma necessidade especial aí, principalmente de estar vendo aquilo que nós estamos falando, né? Os abençoados aí que são mudos, são surdos do canal. Bom, é muito gratificante falar com a amada e também, para mim, é uma responsabilidade, porque estar aqui, abençoados, é uma responsabilidade. E por falar em responsabilidade, vamos dividir essa responsabilidade? Eu daqui faço a minha parte e vocês daí fazem a sua. Qual é a minha parte, André? Se inscreva no nosso canal, faça hoje mesmo, toca o sininho aí embaixo, essa carrapeta, porque o YouTube vai te avisar quando nós estivermos no ar. E olha, deixa o seu like, já sabe que vem coisa boa aí, que vem mesmo, tá? Essa mensagem de hoje é tremenda. E também compartilhem a quem você ama. Se você acha que as pessoas merecem ouvir essa palavra, vocês aí ajudem essas pessoas aí através de compartilhamento nas redes sociais que vocês pertencem. E claro, comentem à vontade. Tá bom, queridos? Bom, amados, a mensagem de hoje, eu gosto muito desse tipo de mensagem. São mensagens de ânimo. São mensagens que mostram como o Senhor nos ama e o que Ele tem preparado para nós, né? Olha, quando nós chegamos em graça, quando uma vida ela é afetada pelo Evangelho do Reino, né? Quando as escamas dos olhos caem, né? Quando nós chegamos aqui por esse Evangelho de Cristo ressuscitado, o Evangelho da incircuncisão, o Evangelho da graça, como queiram falar aí os abençoados, começa o quê? Um processo de disciplina. E como filhos e não bastardos, aceitamos o quê? Essa correção. E essa disciplina, ela tem uma forma especial de trabalhar na vida dos predestinados para ela. Porque existe um processo nessa ciência, que é tirar a má consciência, e nós todos temos uma má consciência a ser trabalhada. Então a ciência de Deus, a sua graça, ela tem o objetivo de tirar essa má consciência. E que geralmente essa má consciência é aquilo que está arraigado, está plantado no mais profundo do nosso íntimo. E ele mexe com o nosso ego.
Geralmente, essas coisas mexem muito com o nosso ego. E mexer com o nosso ego, muitas das vezes machuca. Mas ao mesmo tempo que arranca a má consciência com golpes profundos e doloridos, vai nos mostrando o quê? Um mundo novo. E esse novo mundo é um mundo que vai se transformando dia após dia. Imagine um novo mundo se transformando a todo instante e nos tirando o quê? A má ciência que está na nossa consciência e vai nos colocando o quê? Limpa consciência. Então esse é o processo doloroso e espantoso da ciência de Deus, a sua graça, para as nossas vidas, que é tornar o novo, novo a cada dia. E a primeira coisa que fizemos foi o quê? Arrancar o sistema religioso de dentro de nós. Sim ou não? Arrancamos o sistema religioso. Muitos de nós abandonamos nossos parentes, familiares próximos. Abandonamos amigos que estavam lá e continuam lá no sistema religioso em troca de uma verdade que dilacera a nossa carne e nos mostra o espírito que somos. E certo dessa escolha que fizemos, seguimos adiante com o Senhor. E a cada passo, a proposta de Deus é apresentar sempre o novo a cada dia. Olha, queridos, veja que o próprio apóstolo Paulo, em sua vida, ele passou por isso. E ele expressou em sua carta. Vamos ver. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz: porque, ainda que de nada tenha má consciência, nem por isso sou justificado. Mas quem me julga é o Senhor. Paulo diz assim: ainda de que nada tenha má consciência. Por que Paulo disse isso, amigos? Por causa do seu passado. Quem conheceu o passado de Paulo naquela época, certamente julgaria sua postura. Porque Paulo antes perseguia. E agora Paulo estava na função de ser perseguido. De repente, alguém que conhecesse Paulo nos seus dias lá de judaísmo, olharia e falaria: olha que hipócrita! Ele matou Estevão e agora está falando? Veja, ele ontem defendia o judaísmo. E ele era feroz, hein? E hoje nega? Que falta de caráter tem esse Paulo. Como pode dizer esse Paulo agora que tem limpa consciência? Antes fazia os crentes lá blasfemarem a sua fé. Esse é um falso. E ainda ameaçavam as pessoas de morte. E de repente, Cristo leva Paulo ao terceiro céu e expõe essa ciência que opera também em nós, nos tirando a má consciência como fez com Paulo. Por isso é que Paulo disse: ainda que de nada tenha má consciência, nem por isso sou justificado. É o mesmo que Paulo estivesse falando. Não é que eu tenha razão para ter má consciência. É que eu fui julgado pelo Senhor, como diz o verso. Mas quem me julga é o Senhor. Então, quando o Senhor nos julga, Ele nos julga para nos deixar triste? Não. Para implicar conosco? Não. Para simplesmente nos molestar? Não. Quando o Senhor nos julga, Ele nos julga para nos curar. Esse é o plano de Deus, sacar estas coisas de dentro de ti, para te curar. E veja o plano dele. Primeiro, ele veio em carne, Jesus de Nazaré, e precisou abrir o caminho, através da sua carne. Cortou na carne. Porque para nós, que éramos, ou que somos gentios, estava encoberto o caminho. Não havia caminho para nós. Então, quando Jesus abriu este caminho, ele disse: vinde, bendito do meu Pai. Depois revelou a Paulo essa ciência, mas que nunca foi explicada, senão o que esperaram estes tempos que vivemos hoje, depois da segunda vinda do Senhor, como um ladrão na noite, e aplicá-la para curar-te
e te dar uma limpa consciência. Essa é a ciência que anula a má consciência. E Paulo teve que aplicar isto à vida dele, porque senão ele pararia o ministério dele ali. E hoje ele está te mostrando palavras inefáveis, porque isso não é o André, isso não é a graça pura, isso é o Pai dos Espíritos. É Ele que está te dando essa limpa consciência. E o que é ter limpa consciência, André? É pegar todo o ensino religioso que insiste em se apresentar na nossa mente e jogar fora como esterco da descarga. E essa ciência, abençoados, tem o poder de cutucar bem profundo. E quando cutuca, ele vai achar alguma aresta, alguma coisa que precisa ser arrancada. E geralmente você não vai gostar. E o que você vai fazer depois, quando essa graça te bagunçar, o que você vai fazer? É levar tudo em limpa consciência. Ela vai te sacar. Quando isso começar a mexer com você, ela vai te sacar uma medida de espírito que você é. Daí, você decide ou declina ou segue em frente. E Paulo tinha feito coisas bem bárbaras, tá? Desde seguir as doutrinas hebraicas, como exceder em atos de violência contra os primeiros cristãos. Por isso que ele precisou se reciclar. Ele pegou o lixo religioso e jogou fora. E hoje a oportunidade que temos é de viver uma vida em limpa consciência. É como uma folha virgem, é como uma folha branca virgem que se abre todos os dias para nós, a cada dia que a gente acorda. É o mesmo que se nós tivéssemos uma conta antiga e alguém nos oferecesse um banco maior e melhor, uma conta nova, cheia de crédito. É isso que acontece. E esse renovo se renova dia após dia. Veja Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Por esta razão, não podemos conceber o novo pelo velho. Eu não posso pensar como pensavam estes homens que viveram no passado, porque lá tinham ideias concernentes à lei. Não havia ainda a ciência da graça. Veja o que acontece, por exemplo, nos dias de hoje. Nós não podemos ter esses pensamentos arcaicos. Hoje nós usamos a ciência, sim ou não? Usamos a tecnologia a nosso favor, sim ou não? Usamos os dados da internet para divulgar o Evangelho da Graça. Usamos os dados para nos reunirmos aqui, porque é uma reunião espiritual. Porque tem gente que despreza essa tecnologia. Tem gente que despreza a ciência. Porque não acreditam na ciência. Porque estão com pensamentos arcaicos de Moisés. Tem que tirar o Moisés. Se você não tirar o Moisés, essa palavra, esse evangelho vai arrancar de você. E vai arrancar no dia que você chegar nesse canal e dizer assim: não gostei dessa mensagem. E aí é que Deus vai te mostrando que categoria de espírito que você é. E quando estas coisas acontecem, geralmente um dia a gente disse assim: não beberei jamais dessa água. Aí vem Papai Deus e nos faz beber dessa água. Veja, Paulo se orgulhava do judaísmo. E depois ele disse assim: é esterco. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda. Tudo, Paulo, sim, tudo. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Paulo, você perdeu tudo? Sim. Poxa, Paulo, que triste, hein? Então quer dizer que você tinha, não tem mais? Não tem, André.
Mas e agora, Paulo? Como é que vai ser a tua vida? Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então parece que uma coisa tem que sair para a outra entrar. Não tem como dividir duas coisas. E tem mais. Versículo 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Olha, amigos, para atingir esse nível é corte na própria carne. Porque isto é o que vai nos curar. E isto é o poder de Deus que te fará feliz. Quanto a mim, o André, o Senhor me fez assim. Um vaso para trazer a ciência que sacia a tua alma, que a cura, que te dá firmeza. Isto não é qualquer mensagem. Esta é uma mensagem poderosa que pega o ser humano completamente e o compõe. E organiza teus pensamentos para que vivas uma vida agradável diante do Senhor. Mas dói, viu? Cortar a própria carne dói. Mas olha o prazer de se estar no reino de Deus. Não tem preço. É só você parar e refletir. Veja como anda o sistema religioso. Em sombras. Não conhece essa palavra. Tem um véu entre seus olhos. Um toldo que não lhes deixa ver. Um toldo entretecido com cordas de aço que se formou por 2000 anos. O pastor lá não te entende. O teólogo, muito menos. Não entende. Estão em trevas. Eles não podem entender esta mensagem. Por isso é que não serão parte das primícias. Mas nós, queridos, somos a primícia. Agora, tem abençoados que serão a segunda colheita, a terceira colheita, a quarta, a quinta, não sei. Mas nós seremos os primeiros frutos. Por esta razão, temos que reorganizar nossos pensamentos todos os dias, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abraão, antes da lei, reorganizou seus pensamentos. E o que ele descobriu? A sua missão nessa vida. Moisés reorganizou seus pensamentos. E sabe o que ele descobriu? A sua missão nesta vida. Jesus de Nazaré também reorganizou seus pensamentos. E sabe o que ele descobriu? A sua missão. E Paulo também. Agora é necessário que nós nos reorganizemos. Vamos lá. A mensagem não foi como você queria? Glória a Deus. Sigamos em frente e que Deus nos esclarecerá. E aí começamos o quê? A descobrir a nossa missão, que é viver o novo a cada dia. E isso depende de ter uma limpa consciência. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 diz: Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que é renovar a mente, queridos. Renovar o entendimento. Isso é maturidade. Versículo 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Esse é o ponto-chave onde eu queria chegar. Se alguém pensa de modo diferente, Deus lhes esclarecerá. A limpa consciência vem nos mostrar o que somos na presença do Pai. E o que somos, André, na presença do Pai? Somos ministros competentes. Tesouros em vaso de barro, um espírito perfeito. Tu és um Deus nesta terra, santificado, limpo para sempre. Tu és um ser muito poderoso,
O que acontece é que tudo tem um cumprimento, tudo tem um tempo para se manifestar. Mas se não se manifestou, mas vai chegar o momento que vai manifestar a tua verdadeira identidade, que você já possui. Não é que vão te dar, é tua mente. A mente é que vai desenvolvendo o peso de glória. Isso é salvação. Anota isso aí, queridos. A tua mente é que vai desenvolvendo o peso de glória. A tua mente pode atrasar os planos com pensamentos arcaicos, pensamentos antigos. É aí que tu tens que trabalhar. Por isso que às vezes ouvimos o que não queremos. Mas como temos a limpa consciência, aguardemos. O Senhor nos esclarecerá. Ou, então, a tua mente se limpa automaticamente. E aí é quando você está exercitando os sentidos para viver o novo a cada dia. E aí, nessa caminhada, você descobre o seu chamado e a sua missão para esta vida. Tem um salmo que eu gosto muito que fala dessa consciência. E ela é ensinada em todos os momentos da nossa vida. Veja, Salmos número 16, versículo 7. Bendirei ao Senhor que me aconselha. Até mesmo nas noites, minha consciência me ensina. Olha, queridos, este salmo fala da consciência e diz que a consciência ensina, a consciência julga, a consciência acusa. Por isso é que você tem que usar o poderoso Evangelho da Graça. E para finalizar essa mensagem, eu quero deixar mais um diamante da graça. Renovar a mente parece difícil, mas não é. Principalmente para quem já está exercitando os seus sentidos na graça. Que já sentiu que essa palavra é uma palavra de corte, de correção. E a cada momento, a cada correção que chega à nossa vida, nós fazemos uma retrospectiva e começamos a analisar. Olha onde nós estávamos ontem, né? Estávamos aonde? No sistema religioso. Estávamos esperando a segunda vinda do Senhor que nunca chegaria. E que um dia, iria nos arrebatar nas nuvens. E ali acabaria a tristeza, a dor e o sofrimento. E nós ouvimos uma bela melodia. Um dia nós ouvimos algo diferente, algo que nos arrebatou. Ouvimos: Rei, eu já vim. Rei, eu tirei a lei que era contra. A lei era o diabo, o acusador, e eu tirei. Eu vim, ressuscitei, arrebatei e dei vida aos meus. Dei vida aos espíritos que nasceram depois da minha vinda. E hoje, eu já dei posse a vocês. Eu já dei posse. Os corpos glorificados, isso é um fato. Então, queridos, quando cremos nisto, existe um processo. Existe o processo da renovação da mente. Agora, daqui por diante, a graça vai continuar nos sacando medidas. E à medida que estas medidas vão sendo sacadas, vai nos mostrando quem nós somos. Aguardem as próximas mensagens. Estejam preparados para mudanças que sempre acompanham as mensagens deste canal. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz. E até a próxima mensagem.